O mundo dá muitas voltas. Ainda mais no futebol, as coisas acontecem muito rápido. Frases mal colocadas podem perseguir um jogador pelo resto da carreira. E foi isso que aconteceu com o meia Carlos Eduardo. Promessa do Grêmio e também da seleção brasileira, Carlos Eduardo esteve bem longe de atingir o nível de carreira que se imaginava para ele. Mas foi em sua passagem pelo Flamengo que ele disse uma frase que agora, nos últimos anos, voltou para assombrá-lo. Você vai entender como ele destruiu a própria carreira nesse vídeo após a vinheta do futebol brasileiro. Para entendermos como o meia Carlos Eduardo destruiu a própria carreira, a gente precisa ir para o início da trajetória dele para entender o que se esperava dele. O Carlos Eduardo, ele chegou bem novo na categoria de base do Grêmio. Com 14 anos, em 2001, ele já estava jogando pela equipe de Porto Alegre. Só que ele foi subir ao profissional só no ano de 2007. E na época ele subiu com muita expectativa, porque, além de ser um jogador muito promissor na base do Grêmio, ele também já havia recebido convocações para a seleção brasileira de base. Então na época se apostava que o Carlos Eduardo teria um futuro brilhante no futebol, porque ele era um meia canhoto de bastante habilidade, finalizava bem, então a expectativa era de que ele fosse um grande jogador para o Grêmio, mas também para a seleção brasileira. Então ele sobe para o profissional do Grêmio em 2007, sendo subido na época pelo técnico Mano Menezes. E detalhe, logo no ano em que ele sobe para o profissional, ele já começa a ser importante. Alguns de vocês vão se lembrar que em 2007 o Grêmio chegou até a final da Libertadores, quando perderam para o Boca Juniors com o show do Riquelme. Pois é, naquela campanha da Libertadores, Carlos Eduardo foi titular do Grêmio. Então ele rapidamente subiu para o profissional e rapidamente se tornou uma peça importante. E como eu disse, ele era talentoso, ele era promissor, então foi uma consequência ele jogar bem no Grêmio e logo já começar a receber propostas, sondagens do futebol europeu. Então olha como as coisas na vida do Carlos Eduardo aconteciam rápido. Ele sobe para o profissional em 2007, ainda em 2007 chega com o Grêmio numa final de Libertadores com ele sendo titular, e aí quando chega em agosto ele é vendido para o Hoffenheim da Alemanha. Na época ele foi vendido por 8 milhões de euros e chegou para o Hoffenheim, que na época disputava a segunda divisão da Alemanha. No Hoffenheim, o Carlos Eduardo seguiu com o status de ser um jogador muito promissor, um jogador talentoso e com futuro de seleção brasileira. Tanto que, na pré-lista do Dunga para a Copa do Mundo da África do Sul, o Carlos Eduardo está na lista. Então ele não chega a estar entre os 23 convocados finais, mas ele está numa lista maior, em que, de repente, se alguém se lesionasse, ele poderia fazer parte do time. Após então ele se destacar de 2007 a 2010 no Hoffenheim, o Carlos Eduardo foi de maneira surpreendente vendido para o Rubin Kazan da Rússia, na época numa negociação de 20 milhões de euros. Ele chega para o Rubin Kazan também com bastante expectativa por tudo que já havia produzido na Alemanha e por ser um brasileiro que tinha status para no futuro estar na seleção, mas isso acabou não se confirmando. No Rubin Kazan, o Carlos Eduardo começou a sofrer um pouco com problemas físicos, com lesões, até que em 2013 o clube russo tomou a decisão de emprestar no Carlos Eduardo. E na época, outros times do futebol brasileiro o queriam, como o Santos, o Fluminense, mas ele acabou fechando mesmo com o Flamengo. Mas não se enganem, não era o Flamengo de hoje em dia. Era o Flamengo ainda no tempo das vacas magras, em que tinha pouco dinheiro, muitos jogadores de qualidade realmente baixa. Só que aquilo, o Carlos Eduardo, pelo que ele já havia apresentado na carreira, ele chegou no Flamengo com muita expectativa em cima dele. Então ele pegou logo a camisa 10, que tem um significado especial para os flamenguistas, porque é a camisa do Zico. E ele chegou com o status mesmo de craque, com muita moral. Só que verdade seja dita, no Flamengo o Carlos Eduardo foi uma grande decepção. Ele nunca rendeu o futebol esperado e detalhe, ele disputou 48 jogos pelo Flamengo e ele marcou um único gol. O Carlos Eduardo, jogando pelo Flamengo, ele acabou sendo campeão da Copa do Brasil de 2013 e do Campeonato Carioca de 2014. Mas ele mesmo, em termos de desempenho individual, ficou devendo muito. Tanto que a torcida começou a pegar uma certa raiva do Carlos Eduardo porque ele era um jogador que não era um jogador barato, estava com a camisa 10 e tinha ainda muita marra. Então isso começou a pegar mal entre os torcedores. O Carlos Eduardo achar que jogava mais do que realmente jogava. Vale lembrar que no período em que ele esteve no Flamengo, ele teve também lesões, teve problemas físicos, então nem sempre também ele estava disponível, mesmo sendo considerado na época um jogador importante para o time. Esse contrato do Carlos Eduardo no Flamengo era um contrato de empréstimo, ele ainda pertencia ao Rubin Kazan.
Então, quando foi no começo de 2014 ali, ainda no primeiro semestre, ele teve esse contrato de empréstimo rescindido. Só que aí que vem agora o grande erro cometido pelo Carlos Eduardo, que fez ele ser considerado um jogador ingrato pela torcida do Flamengo, e isso acabou prejudicando ele também na sequência da carreira. Quando o Carlos Eduardo rescinde contrato com o Mengão, ele dá a seguinte declaração na época, ainda em 2014, para a Fox Sports. Sofri uma pressão muito forte e muitas vezes exagerada. Daqui a alguns anos, ninguém mais vai querer jogar no Flamengo. Não fui bem, tenho ciência disso. Ganhei uma Copa do Brasil como titular e um Carioca. Mas acho que, se a torcida me apoiasse desde o começo, poderia ter sido diferente. Antes dos jogos, já ouvia xingamentos e uma pressão grande. Isso me atrapalhou. Não preciso nem dizer pra vocês que essa declaração pegou muito mal. Porque nessa declaração, o Carlos Eduardo reclama da maneira como a torcida do Flamengo cobrava, e realmente é uma torcida que faz muita pressão, quer muito resultado porque vive muito o clube. E o Carlos Eduardo ainda disse que daqui a alguns anos, naquela época, ninguém ia querer jogar no Flamengo. Ele disse isso em 2014. Só que aí que tá. Ele disse isso sobre o Flamengo, mas no fim quem não vingou mais na carreira foi justamente ele. Aquele cara que era promissor no começo no Grêmio, no Hoffenheim, no Rubin Kazan, nunca se tornou de fato um grande jogador, e parece que por muitas vezes pela sua postura. Então depois do Flamengo, ele ainda vai jogar no Atlético Mineiro, no Vitória, no Paraná, no Coritiba, no Juventude, no Brasiliense e agora, em 2023, está jogando no Jorge Wilstermann da Bolívia aos 35 anos. Então vocês podem perceber que ele passou por vários clubes alguns de Série B, de Série C, sem nunca de fato se firmar e se tornar um grande jogador como se imaginava lá no passado. Quanto ao Flamengo, que ele disse que no futuro ninguém ia querer jogar mais lá, as coisas mudaram. Em 2019 o Flamengo vence a Libertadores, vence o Campeonato Brasileiro, monta um time muito forte, pega uma sequência com outra Libertadores, com Copa do Brasil, com outro Campeonato Brasileiro. O Flamengo se tornou uma referência no futebol brasileiro, em termos de gestão, em termos de conquistas de títulos, em termos de formação na categoria de base, se tornou realmente uma grande potência, apenas redescobrindo o potencial que sempre teve. Então, olha como o karma foi com o Carlos Eduardo. Ele disse que ninguém mais ia querer jogar no Flamengo como se ele tivesse saindo do clube por cima, mas acabou sendo taxado de ingrato pelos torcedores, um cara que não rendeu o esperado e queria meter a mala, e ele mesmo acabou não vingando como se imaginava. E claro que, depois que o Flamengo atingiu todo esse sucesso nos últimos anos, com títulos, bilheteria estourando, essa frase do Carlos Eduardo voltou à tona, e ele chegou a dizer que se arrependeu de tê-la dito lá no passado. Em 2020, em entrevista ao jornal Carioca Extra, o Carlos Eduardo disse o seguinte: "Foi de momento, estava com a cabeça quente. Falei uma coisa que não foi legal. Claro que me arrependo. A gente erra e naquele momento eu errei. Todo mundo quer jogar no Flamengo. Hoje você vê a potência que é. Tem torcedores em qualquer lugar do Brasil. Hoje, eu falaria que estava em um grande clube e que poderia crescer cada vez mais. Vai ser difícil bater de frente." Então isso mostra como é curioso. Enquanto o time estava embaixo, ele queria praticamente pisar em cima do Flamengo e pisar em cima da torcida. Agora que o Flamengo tá por cima, ele se arrepende. Será que se o Flamengo tivesse continuado ainda embaixo, ele ia se arrepender de alguma coisa? Isso que é muito curioso no mundo do futebol. Como eu disse na introdução, as palavras precisam ser muito bem colocadas, porque o mundo da bola gira muito rápido. O que hoje é verdade, amanhã já não é mais. Então agora eu queria saber muito a sua opinião aqui nos comentários sobre o caso do Carlos Eduardo, que acabou destruindo a própria carreira com sua postura, não virou o grande jogador que se esperava. E comenta também qual é a grande lembrança que você tem dele, além dessa polêmica declaração a respeito do Flamengo em 2014. Eu pelo menos tenho também como recordação do Carlos Eduardo o único gol que ele fez pelo Flamengo em 48 jogos, que foi um gol até muito importante. O Flamengo enfrentou o Cruzeiro na Copa do Brasil de 2013 e foi com o gol do Carlos Eduardo que o Flamengo conseguiu passar de fase. Ele fez um gol no jogo em que o Cruzeiro vencia o Flamengo por 2-0. O gol do Carlos Eduardo, então, ajudou o Flamengo a passar de fase na época. Então, bom, galera, esse aqui foi o vídeo desse domingo. Quero agradecer a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e um ótimo resto de domingo pra vocês. Até o próximo vídeo. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!